E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, era para ter eu gravado um vídeo ontem, mas, gente, aqui em Curitiba, virado no Paraná inteiro, no sul, em algumas outras regiões do Brasil, a madrugada de segunda foi terrível. Um temporal, um vendaval, ventos de quase 60 km por hora aqui em Curitiba. E adivinhe, ontem Curitiba virou uma praça de guerra. Era árvore caída, galhos para tudo que é lado, fiação elétrica pendurada. E o resultado? Vários bairros de Curitiba, inclusive onde eu moro, que é o Pilarzinho, sobretudo os bairros da Zona Norte, onde tem mais área verde, ficaram sem energia elétrica. Eu moro aqui no bairro há 13 anos e eu nunca tinha visto nada igual de ficar mais de 12 horas sem luz. A luz foi religada ontem, era 9 horas da noite. E aí não consegui gravar o vídeo. Mas sim, o assunto é das manifestações de domingo. Bom, se a classe política brasileira tinha alguma dúvida da burrice que fez, está comprovado. As manifestações de domingo comprovaram que sim, foi uma bela de uma burrice pautar aquela PEC da blindagem e botar em caráter de urgência a votação ou a tramitação do projeto da anistia. Todas as capitais brasileiras, e inclusive o Distrito Federal, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas protestando contra essa palhaçada que os deputados fizeram, ou que a maioria dos deputados fez, em aprovar aquela PEC ridícula da blindagem. Que sim, o relator da PEC no Senado já disse que ela será enterrada, como obviamente deveria ter sido. O senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, disse ontem que é preciso acabar com essas pautas tóxicas e, de fato, votar coisas importantes para o Brasil, como a reforma administrativa, como a isenção do imposto de renda, como o projeto de segurança. Só que o senhor Hugo Mota é um dos responsáveis por esta palhaçada que foram essas PECs aí. Por quê? Porque se ele não tivesse cedido à pressão dos bolsonaristas e do Centrão, essas pautas não teriam sido colocadas em votação. Ou pelo menos a da blindagem, porque a da anistia ainda não foi votada. Né? Se ele tivesse tido culhão, né, tivesse se acovardado, ele teria punido os bolsonaristas que invadiram a mesa diretora e parado os trabalhos da Câmara, e não feito um conchavo prometendo votar essas propostas. Mas, por outro lado, foi bom ele ter cedido. Porque vejam só o tamanho dessa mobilização. E aí ainda tem gente que diz que nós não vivemos em democracia. Essas manifestações foram pautadas pelas redes sociais. A mobilização aconteceu pelas redes sociais. Isso se disseminou pelas redes sociais. E também, obviamente, a cobertura disso se deu pelas redes sociais, juntamente com a imprensa, que sim, fez uma ampla cobertura no domingo. Os principais veículos de comunicação nacionais fizeram uma ampla cobertura no domingo, noticiando as manifestações. Se nós tivéssemos um país como os bolsonaristas alegam, que aqui vive-se uma ditadura, nós não teríamos essas manifestações sendo divulgadas, muito menos reverberadas, nem nas redes sociais, muito menos na imprensa. Então, esse é outro ponto. Foi bom que o senhor Hugo Mota cometeu a bobagem que cometeu para que eles percebessem a força da população e o quão maléfico é para eles pautarem propostas que são impopulares. Na sexta-feira mesmo, sexta-feira passada, se vocês se lembram, vários deputados se apressaram em gravar notas de desculpas, gravar pedidos de desculpas ou publicar notas pedindo desculpas pela burrice que fizeram votando aquela PEC. Claro que estes deputados se apressaram em pedir desculpas, por quê? Porque receberam uma enxurrada de críticas nas suas redes sociais. E não só de cidadãos contrários
ao que eles decidiram, mas sim muitos da sua base política. Muitos dos eleitores desses deputados cobraram esses deputados nas redes sociais. E eles se viram obrigados a ter que publicar notas de esclarecimento e pedidos de desculpas. Ou seja, é um outro momento, pessoal. Hoje, as redes sociais permitem que este cidadão que votou nesse parlamentar possa cobrá-lo com mais veemência. Não é mais como era antigamente, que o cidadão era eleito e desaparecia. Hoje ele é muito mais cobrado. Então, pautas impopulares como esta não passam mais. Que bom, né, que, de fato, a população se mobilizou e foi às ruas e deu um recado para os seus nobres parlamentares. E qual que é o recado? Que esse tipo de pauta não tem mais cabimento de ser proposta, nem na Câmara e nem no Senado. Os nobres deputados são eleitos para trabalhar pelo povo e para trabalhar pelo interesse nacional. Eles não são eleitos para advogar em causa própria ou para proteger grupos políticos envolvidos com qualquer tipo de falcatrua. Então, o recado de domingo foi muito claro. E é o seguinte, gente: político que se coloca contra a população não merece perdão. Galera, boa semana para todo mundo.